Paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Boa noite também aos ouvintes que não são evangélicos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar presente mais uma vez aqui na rádio, no estúdio, na TV Web Feira Grande. Muito obrigado, Cris. Agradecer a Deus, primeiramente, e especialmente também agradecer ao irmão Leonilson pela oportunidade, pela confiança de chegar aqui e a confiança que ele depositou na gente para poder trazer a mensagem do Senhor Jesus para vocês. Não é fácil. Não é fácil. Quem dizer que é fácil, não é. Chegar na frente de uma câmera, ou seja, em cima de um púlpito, para poder entregar a mensagem de Deus, é muito difícil. No púlpito, quando a gente está em pé, as pernas estremecem. E aqui, quando a gente está sentado, mas estremece do mesmo jeito. Quero agradecer também a minha família, mandar um abraço para ela que está em São Miguel, deve estar assistindo. Estão assistindo? Pronto, a minha esposa acabou de confirmar, estão assistindo. Deus abençoe a vocês, um abraço à minha família, meu pai, minhas irmãs que estão assistindo, meus irmãos, minhas tias, minha avó, mandar um abraço também para minha esposa, que está aqui por trás das câmeras. Que Deus abençoe grandemente a vida dela, e abençoando a dela, abençoa a minha também. Tem sido uma pessoa de grande valor, que tem me ajudado na minha caminhada, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. E quando eu estou fraco, às vezes, quem me sustenta é ela. E assim vice-versa. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, e na vida dos meus familiares, na vida dos meus amigos. E agradecer a Deus também pela essa obra que Deus tem feito aqui através da banda Adoradores de Cristo, aqui na live, na TV Web Feira Grande, e assim vai alcançando várias e várias pessoas, pessoas que não são crentes, para ouvir a palavra de Deus e louvar a Deus junto com a gente. Sem demora, que eu sei que o relógio não é crente, e nós temos que cumprir horários, como humanos aqui, na terra, tudo tem ordem e tudo tem que ser com decência. E nós vamos, sem delongas, vamos começar a ler a palavra de Deus. Você que está em casa, se quiser pegar a sua Bíblia, pegue ela e abra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Somente este versículo que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, e quero trazer para a nossa meditação, E eu quero dar aqui um tema a esta mensagem. O tema é o plano perfeito da salvação. Nós cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos a história que se passa no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois criou o homem, e depois do homem criou a mulher, para se servir de adjuntora com ele. E logo após, Deus dá uma ordem, dizendo que comerás de todas as frutas do jardim do Éden. Pega aqui, meu irmão. Isso. Essa bênção não pode tocar o chão, não. Não pode, não. Amém. Deus deu uma ordem. De todos os frutos, vocês poderão comer.
menos do fruto da árvore que está no centro do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva, tentada pela serpente, ao animal mais astuto que existia e que ainda existe, ele chegou para Eva e começou a desmentir o que Deus tinha falado para Eva. E falou: é verdade que Deus disse, de nenhum fruto vocês poderão comer? E Eva corrigiu, dizendo: Deus falou, de todos poderemos comer, menos um, que é da árvore que está no centro do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se um dia a gente tocar e comer, nós iremos morrer. E a serpente mais uma vez disse: certamente vocês não morrerão, se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E Eva viu que aquela fruta, ela era boa aos olhos para se comer, e comeu. E onde que não bastava ainda poder dar a Adão, e Adão também comer. E se abriu seus olhos do conhecimento. E aí se iniciou a desobediência do homem. Em Romanos capítulo 5, 19, a gente vê que pela desobediência de um homem entrou o pecado. Mas pela obediência de um homem entrará um ato de justiça. Então aí Deus começa a fazer um plano perfeito para poder resgatar a sua criação. Porque depois da obediência, a criação de Deus passou a se tornar dependente do príncipe deste mundo, que é o inimigo, o nosso adversário. Neste momento da desobediência, a criação de Deus escapou das mãos dele. E agora estava jogada a este mundo. E Deus agora começa a fazer um plano. Deus agora começa a fazer um plano para resgatar a sua criação, para trazer de volta o controle que ele tinha em suas mãos. Não que Deus não perdeu o controle da humanidade, mas pela desobediência e o livre-arbítrio humano que Deus nos deu, nós partimos para outro lado, que não seja o lado do pecado. E aí começa este plano. E eu creio que Deus começou a se perguntar e dizer: eu preciso que da semente da mulher. Deus, ele não disse o nome da pessoa. Deus, ele disse: da semente da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça, Satanás. E naquele momento começa a semente da mulher a dar frutos. E eu creio que Deus, ele se pergunta: tem que ser um homem que tenha muita fé. E no decorrer da história, quando a gente chega no livro de Gênesis, no capítulo 12, a gente começa a ver uma pessoa se destacando, que tem por nome de Abrão, que foi mudado por Deus, o nome dele, para Abraão. Eu vou falar Abraão porque fica melhor para a gente entender. E aí começou. Abraão foi chamado. Disse: tem que ter muita fé. A fé Abraão demonstrou logo no início do seu chamado, quando Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Ele não disse qual era o local. Para a pessoa sair de sua casa, com todos os seus bens, com a sua esposa, do jeito que Abraão saiu, e ir para um lugar desconhecido, essa pessoa ela tinha que ter muita fé. Aí começa a história de Abraão a se destacar entre os outros seres humanos da terra. Mas chega um exato momento em que esta fé não foi o bastante, mesmo ele sendo conhecido como o pai da fé. Mas esta fé não foi um bastante para ele obedecer à risca o que Deus falou.
quando Abraão ele desce para o Egito, porque na terra onde ele estava era terra de fome, estava passando por muita fome, e Abraão desce para a terra do Egito, levando consigo sua mulher, levando consigo seu sobrinho que estava, e todos os seus bens. Sara, naquela época, Sara ela era uma moça formosa, era uma moça de um aspecto muito bonito, era muito linda. E naquele momento, Abraão disse: quando chegarmos lá, você vai dizer que não é a minha esposa. Você vai dizer que você é minha irmã. Abraão não estava mentindo, mas estava omitindo a verdade. E Deus queria que ele falasse a verdade. Até porque Sara é sua irmã por parte de pai. E naquele momento Abraão disse: se você falar que é minha esposa, os homens virão, matar-me-ão por amor a ti, porque és muito bela. E Abraão temeu a morte dos homens, temeu a morte pela mão dos homens. Mas para uma pessoa que saiu de sua terra, que trouxe tudo e foi para um lugar onde não conhecia, eu acho que somente ele devia saber que Deus o livraria de todas as formas. Deus livraria ele das mãos do homem, das mãos dos malfeitores, das mãos dos animais selvagens. E para isso ele, neste momento, Abraão temeu. Ficou com medo de perder a vida. E pediu a Sara: Sara, não diga que és minha esposa, diga que és minha irmã. E naquele momento o plano da salvação que iria se iniciar da semente da mulher que era Abraão, naquele momento a criação de Deus voltava a estaca zero, de novo entregue à humanidade. Aí Deus começa a planejar um novo percurso, um plano para a salvação da humanidade. A gente só vai ver este no livro de Êxodo, quando a gente começa a ver um homem novamente se destacar. Um homem conhecido como o nome de Moisés. Moisés, ele foi resgatado do rio Nilo pela filha de Faraó, foi criado como egípcio, mas não abandonou a sua identidade original. É hebreu. Mesmo ele sendo egípcio, ele amava mais do que nunca o povo hebreu. E sabemos a história também. Moisés ele foge do Egito. Ele conhece seu sogro, conhece um homem que futuramente será o seu sogro, e começa a trabalhar para ele. E naquele momento, Moisés ele avista uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. E no meio da sarça, no meio do fogo, Deus bradou para Moisés. E chamou a Moisés, entrou em contato com ele e disse: Moisés, eu vou te dar poderes. Eu vou te dar palavras na tua boca. E você voltará para o Egito, para resgatar o meu povo. O plano de Deus ainda era para ser um homem que tenha fé. E acima de tudo também, a partir dali estava iniciando fé mais obediência. Não era só mais fé, passou a ser também obediência. E naquele momento, Moisés ele teve fé e teve a obediência de voltar até o Egito, para poder falar em nome do Senhor, falar em nome do eu sou o que sou. E Moisés retorna. Nós conhecemos a história. Deus endurece o coração de Faraó. O povo é resgatado do Egito. O mar vermelho se abre.
O povo começa a reclamar e diz: Moisés, nós temos fome. Moisés clama ao Senhor e diz: Senhor, o povo tem fome. E pela manhã Deus manda o café da manhã. Manda cordonizes. Depois o povo reclama: Moisés, nós temos sede. Você nos trouxe a uma terra para nos matar de sede. Aí Moisés novamente clama ao Senhor e diz: meu Deus, este povo irá me apedrejar se eu não vos der água. Aí o Senhor virou para Moisés e disse: Moisés, chama os anciãos, vai para um monte, lá você vai encontrar uma rocha, pega o teu cajado e bate na rocha. E Moisés foi, bateu na rocha e a rocha saiu água, brotou água. E naquele momento o povo se fartaram sua sede. Mas Moisés novamente tira aquele povo de lá, por quê? Porque estavam a caminho da terra que Deus tinha prometido. E pegou aquele povo e disse: vamos avante. E continuaram. E novamente o povo passou a ter sede. E Moisés novamente bradou ao Senhor. E disse: Senhor, o povo está novamente com sede. Eles vão me apedrejar. O Senhor virou para Moisés e disse: chama Arão. E vai com ele até uma rocha. Quando chegar na rocha, você apenas só fale a rocha. Leva consigo o povo. E caminharam. Quando chegaram na rocha, Moisés virou para o povo e gritou: rebeldes, será que eu tenho que bater nessa rocha para sair água? E Moisés, naquele momento, ele feriu a rocha 2 vezes. Bateu a primeira e bateu a segunda. E a desobediência do homem novamente voltou a levar a criação de Deus a estaca zero. Deus disse: por causa que vocês dois não creram em mim, porque vocês não creram na minha palavra de somente falar na rocha e me desobedeceram, nenhum dos dois levará a este povo a entrar na terra em que eu prometi. Veja a recompensa da desobediência. Veja a recompensa da desobediência. Porque Deus disse: fala a rocha, Moisés. E Moisés feriu a rocha. E não conseguiu entrar na terra prometida. Ele conseguiu ver, mas não conseguiu entrar. E novamente Deus começa novamente da semente da mulher. Tem que nascer um para resgatar a minha criação. Creio eu que Jesus, sentado ao lado, à destra do Pai, ele olhou para o Pai e disse: Pai, eu vou descer. Chegou a hora. É a minha vez de tentar resgatar a sua criação. De tirar as mãos do inimigo a tua criação. E trazer de volta para a casa do Senhor. A criação que eu falo não é somente o que Deus fez e criou terra, e criou mar, e criou lua, criou sol. A criação que ele estava falando era um homem. Era nós a quem Jesus estava falando. Tem que resgatar os seres humanos para de volta ao meu Pai. E naquele momento a gente começa a ver realmente a história do plano perfeito da salvação. Começa a aparecer o plano perfeito da salvação. E Maria, gerada do Espírito Santo,
Maria concebeu do Espírito Santo e gerou a Jesus, o Cristo. E todos nós conhecemos o seu caminhar. A fé ainda estava. Amém? A fé ainda tinha que estar valendo. Jesus Cristo manteve sua fé. A obediência também tinha que estar valendo. Ei. Amém. A obediência, ela tinha que estar valendo. E um homem com uma fé incomparável era Jesus. Uma obediência incomparável era Jesus. E Jesus começou a ensinar. E Jesus começou a fazer milagres. Mas ainda estava faltando uma coisa: resgatar a humanidade para os braços de Deus. Naquele momento nós vemos que Jesus ele é preso. Jesus 100% homem na terra, 100% homem na terra. Ele passou o que nunca ninguém jamais passou ou passará. Jesus ele foi preso. Primeiro ele foi traído. Depois ele foi preso. Depois foi açoitado, foi rasgado. Seus ossos apareciam de tão profunda as feridas dos chicotes. Mas Jesus estava lá, sem gritar, sem falar, está doendo, mas eu vou passar por isso. A fé em Deus tinha que estar valendo, a obediência tinha que estar valendo, o amor tinha, acima de tudo, tinha que valer. E Deus enviou seu filho. Imagino eu que Deus olhando dos olhos arregalados do céu, olhando para a terra e vendo seu filho passar por tudo isso. E querendo fazer alguma coisa, mas não podia, porque tinha que se cumprir a profecia. Tinha que se cumprir, porque da semente da mulher tinha que se cumprir, tinha que ser humano. Deus não podia intervir. Esse mérito tinha que ser desta pessoa. E Jesus foi açoitado. Foi preso. Colocado coroa de espinhos sobre sua cabeça. Espinhos pontiagudos que furaram até o casco. O couro cabeludo chegando até o casco do crânio. Mas ele estava passando, naquele momento ele estava conseguindo. E continuou com a obra do plano da salvação. E continuou com este plano divino de Deus de trazer um homem de volta para casa. E Jesus foi levado ao Calvário. Foi deitado sobre a cruz. O manto de pele estava sobre suas feridas. Seu sangue estava estancado porque o manto de pele entrou entre as suas feridas. No momento em que foram deitar Jesus na cruz, arrancaram o seu manto e as feridas novamente foram abertas. E o sangue novamente começou a jorrar. Foi açoitado desde o início até o fim. Foi trocado por um malfeitor. Mas Jesus persistiu. Ele sabia que no fim as coisas iriam mudar. Pregos ultrapassaram suas mãos. Um prego enorme ultrapassaram seus pés. Pregaram no madeiro, como se pendura um quadro numa parede.
Jesus estava todo rasgado. Eu ainda não me conformo com gravuras que pintam, que colocam em telas, que dizem ser Jesus Cristo. Gravuras essas que mostram meu Jesus triste, sem nenhuma marca, somente com a coroa de espinhos, sem sair sangue. Dizem que Jesus somente ralou o joelho, como aparece em muitos crucifixos. Jesus somente com uma marca na sua direita, com o seu joelho rasgado, com suas mãos furadas, seus pés furados. Mas não só foi só isso. Jesus ele foi rasgado dos pés à cabeça, na trás e na frente. Jesus ele estava totalmente rasgado. E o amor de Deus para com os filhos estava se cumprindo, de resgatar a humanidade, de resgatar a sua maior criação, que fomos nós. E ergueram a cruz com Jesus Cristo preso nela, apregado na cruz. Naquele momento, Jesus olha para a humanidade. Naquele momento, Jesus olha para o céu e começa a gritar pelo seu Pai: meu Pai, por que foi que o Senhor me abandonastes? A gente vê a resposta em Romanos: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O pecado faz a gente se afastar dos caminhos do Senhor. Jesus, naquele momento na cruz, ele estava como o pecado da humanidade. Por isso que Deus não atentou para o que ele falou. Naquele momento Jesus foi abandonado porque para matar o pecado ele tinha que ser o pecado. E Jesus chegou ao momento antes de morrer. Antes de morrer, Jesus, ele olha para a humanidade. Naquele momento, em cima daquela cruz, em cima daquele monte, ele somente fala duas palavras: está consumado. O que quer dizer isso? Está consumado, está pago, está feito. A profecia de Gênesis 3,15 está cumprida. Naquele momento Jesus morreu. O diabo pensou que tinha vencido, porque Jesus tinha morrido. Mas ao terceiro dia, o meu Cristo e o seu, ele ressuscitou dos mortos. Mas antes disso, ele foi ao inferno para se cumprir a profecia. Ele chegou no inferno, pegou a chave do inferno, pisou na cabeça da serpente e foi aos céus. E disse: meu Pai, está aqui a tua criação. O homem novamente tem o direito de voltar à tua casa. Eu virei pecado para poder matar o pecado da humanidade. Eu virei pecado para poder matar o pecado. Está aqui, meu Pai, o preço de sangue que eu paguei por estas vidas. Jesus Cristo pagou por nossas vidas o preço de sangue. Toda vez que nós erramos, é a mesma coisa de estar revendo a cena de que Jesus está sendo açoitado, de que Jesus está sendo apregado na cruz, sendo chicoteado, sendo crucificado novamente. Até onde nós iremos crucificar Jesus novamente? Será que não bastou a primeira vez? Deus amou o mundo de uma tal maneira, a maior expressão de sentimentos, o amor. Deus, ele amou o mundo
de uma tal maneira. O seu único filho foi a quem ele deu para resgatar a humanidade. E pela graça de Deus nós somos salvos. Pela graça de Deus nós temos o direito de ser salvos. Mas só se andasse segundo os caminhos do Senhor. Todas as vezes que nós erramos, crucificamos a Jesus. Todas as vezes. O nosso 100% que nós damos para Deus nunca será 100%. Será que não bastou a morte de Jesus na cruz? Foi por mim e por você que ele morreu. Foi por mim e por você a cada chicoteada que ele levou. Eu não sei como é que você vive negando a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Eu não sei como é que você vive com medo de levar o Evangelho, com medo de pregar este amor imenso que Deus teve pela humanidade, que Jesus pagou o preço por nós. Você e eu, nós temos o preço de sangue. Foi o maior pagamento que nós tivemos. E hoje nós somos resgatados. Fomos resgatados das mãos do inimigo. Só fica na mão dele quem quer. Só fica na mão do inimigo quem quer. E quem escolhe este caminho despreza tudo aquilo que Jesus passou por nós. Eu quero dizer uma coisa nesta noite, que eu e você nós temos a certeza, Jesus te ama. Não é diferente de estarmos aqui dentro, de estarmos da igreja, não é diferente. Estamos levando a mensagem, os meninos estão louvando a Deus. Leve esta mensagem para os seus amigos não crentes, para os seus familiares não crentes. Será que o que Jesus passou não vale a pena a gente poder retribuir? As horas já se avançam. Nós temos tempo, nós temos regra. Se pudesse, eu ficaria falando do amor de Cristo a noite toda, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, todo louvor e de toda exaltação. Jesus Cristo, Ele nos amou. Ele se virou carne, de osso, pele, e passou o que nenhum outro homem passará, ou que nenhum outro homem passou. Jesus ama a sua vida, Jesus ama os seus familiares. E o que eu quero dizer nesta noite é que Deus lhe abençoe grandemente. Deus abençoe a sua família. Não tenha medo de pregar o Evangelho, não tenha medo de dizer o que Jesus passou por nós. Não tenha vergonha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, a vida dos meus familiares. Que Deus abençoe grandemente a esta obra da Banda Adoradores de Cristo, da TV Web Feira Grande, que venha prosperar mais e mais, para que o nome do Senhor venha a ser mais e mais glorificado. Amém? Irmão Leonilson, eu agradeço pela oportunidade, meu irmão.